orgânica e artigo garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 6 de 2015. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificadamente sobre o tema do projeto. A presente audiência pública terá duração mínima de 30 minutos e será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos e membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Neste momento, eu convido o representante do Poder Executivo para a apresentação do projeto de lei complementar número 6 de 2015, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores que compareceram aqui hoje na 6ª audiência pública, senhores vereadores, público e plateia em geral. Estamos hoje para a elaboração, se eu não me engano, da 5ª audiência pública referente à nova lei de zoneamento e ocupação do solo do município de Caçapava. Hoje, o município de Caçapava possui uma lei, a 109/99, aprovada no dia 4 de janeiro de 1999. A atual gestão do prefeito Henrique Rinco, assim que assumiu, verificou a necessidade de elaborar uma nova lei de zoneamento condizente com as necessidades atuais do município de Caçapava. Sendo assim, incumbiu a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente a elaborar uma nova lei. Sendo assim, a equipe técnica da Secretaria começou os trabalhos e foram feitas 5 consultas públicas para a formatação do projeto de lei que hoje encontra-se na Câmara Municipal. Foi feita uma consulta pública foi realizada no bairro do Guamirim, outra no bairro da Caçapava Velha, outra no bairro da Vila Menino Jesus e 2 consultas públicas realizadas aqui na Câmara Municipal de Caçapava. Também, assim que foi encaminhado o projeto de lei, a Câmara Municipal ela já elaborou 5 audiências públicas do referido projeto de lei. Sendo assim, vamos fazer uma breve apresentação dos principais tópicos da nova lei de ocupação do solo. A princípio, nós vamos explanar os objetivos técnicos da nova lei, que seriam, primeiro, eliminar as divergências existentes entre as atuais leis. Nós temos um grande problema, que é a divergência da lei de zoneamento atual com a lei do plano diretor. As duas, existem vários pontos divergentes, e isso foi um dos principais motivos da nova lei de zoneamento. Essa nova lei ela visa fazer esse equacionamento e as duas estarem em sintonia. Também seria de consolidar e simplificar a legislação vigente, ordenar conforme as atuais características urbanísticas do município. Também estabelecer parâmetros urbanísticos baseados em estudos internacionais de densidade demográficas, em especial a Associação Americana de Saúde Pública e ONU. Também estabelecer condições e critérios para a implantação das atividades no município. Estimular com responsabilidade e equilíbrio o desenvolvimento do município.
preparar a estrutura e formatação da legislação para consulta e declaração de zoneamento via internet. Vamos agora para um resumo da nossa lei de zoneamento, uso e ocupação do solo. Temos o título 1, que são dos objetivos e definições, que seria, dispõe que o zoneamento, uso e ocupação do solo devem obedecer às diretrizes, disposições estabelecida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento do município, ordenando e regulando o seu macrozoneamento. Título 2, do zoneamento, uso e ocupação do solo. Capítulo 1, disposições gerais. Garante que todos os loteamentos, empreendimentos, edificações e obras ficam sujeitos aos critérios e diretrizes estabelecidas nesta lei, dependendo as construções de prévia licença da administração municipal. Constitui como integrante o macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Capítulo 2. Do zoneamento. Do zoneamento, ele ordena o macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento do município, segundo a sua destinação e características principais, sendo integrantes as áreas especiais de desenvolvimento e área especial aeroportuária, assim demarcadas na planta de zoneamento do município. Inciso 1º, nós temos a zona urbana, ZU, o anexo 1. A zona urbana ela é dividida em estritamente residencial, predominantemente residencial, residencial diversificada, uso misto. Também temos na zona urbana o zoneamento comercial e serviço central, chácaras de recreio e os corredores comercial tipo 1 e 2. Item inciso 2º. Zona de expansão urbana, ZEU. Temos a Zona de Expansão Urbana Norte 1, Marambaia, Zona de Expansão Urbana Norte 2, Tataúba, Zona de Expansão Urbana Norte 3, Vila Menino Jesus, Zona de Expansão Urbana Sul 1, Central, Zona de Expansão Urbana Sul 2, Piedade, Zona de Expansão Urbana Leste, Campo Grande, Zona de Expansão Sul 3, Rodovia Carvalho Pinto. Zona de Expansão Urbana Norte 4, Ipuã. Zona de Expansão Urbana Oeste, Santa Luzia. Temos também a Zona Ambientalmente Protegida, ZAP. Zona Ambientalmente Protegida Norte, Serra do Palmital. E Zona Ambientalmente Protegida Sul, Serrinha. Temos também, no seu inciso 4º, a Zona de Proteção Ambiental Permanente, que são as zonas de meandro do Rio Paraíba do Sul, as zonas de Várzea Sul 1 e 2, Zona de Várzea Norte 1 e 2. No seu inciso 5º, temos a Zona Especial de Interesse Social, a ZEIS, Zona Especial de Interesse Social Uso Misto e a Zona Especial de Interesse Social Chácara de Recreio. Temos no seu inciso 6º as zonas industriais e de serviço. Zona Industrial e de Serviço Eixo Leste 1 e 2, Zona Industrial e de Serviço Leste 3 e Zona Industrial de Serviço Eixo Oeste. No inciso 7º, temos as zonas de desenvolvimento comercial e de serviço. No inciso 8, temos as nossas zonas rurais, a sul e a norte. No inciso 9º, temos as zonas de transição industrial e serviços, cujo temos as zonas industriais de transição industrial e serviço. A Zona de Transição Industrial de Serviço Eixo Leste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Zona de Transição Industrial e de Serviço, Eixo Oeste, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos as Áreas Especiais de Desenvolvimento, AED. Área Especial de Desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos também a Área Especial Aeroportuária, área esta que contempla os limites e no entorno do Aerovale. Capítulo 3, das categorias de uso. Estabelece as categorias de uso residenciais segundo a destinação, tamanho e quantidade. Inciso 1º, residencial unifamiliar. Dentro do unifamiliar, nós temos as residências singular térrea, residência singular assobradada, residência singular com mais de 2 pisos, as edículas e edificações acessórias com projeção perpendicular ao limite do fundo de até 5 metros. No inciso 2º, residencial multifamiliar. Residencial geminado de 2 unidades, residencial geminado de mais de 2 unidades, residencial em série de 2 unidades, residencial em série de mais de 2 unidades. Inciso 3º, conjunto residencial aberto. Conjunto residencial aberto R3.1, onde temos uma exigência de doação para o município de 5% como área institucional e 20% como área verde. No inciso 4º, condomínio residencial coletivo fechado, R4. Condomínio residencial coletivo fechado vertical R4.1, cuja áreas de terreno sejam menor que 10 mil metros até 200 habitações. Condomínio residencial coletivo fechado vertical, com área de terreno entre 10 mil e 30 mil metros quadrados, até 200 habitações, sendo onde teria que ser feita uma doação de 5% como área institucional e 10% como área verde na forma de lazer interno ao empreendimento. Condomínio residencial coletivo fechado vertical, área de terreno maior que 30 mil metros quadrados, com mais de 200 habitações. 5, onde teria que ter uma doação com 5% de área institucional, 10% como área verde na forma de lazer e 10% como área verde externo. No item D, condomínio residencial coletivo fechado horizontal, com área de terreno menor que 10 mil metros e até 200 habitações. Item E, condomínio residencial coletivo fechado horizontal, cuja área de terreno esteja entre 10 mil e 30 mil metros quadrados, até 200 habitações, tendo como uma doação 5% de área institucional e 10% como área verde na forma de lazer interno. Item F, condomínio residencial coletivo fechado horizontal, cuja áreas de terrenos sejam maior que 30 mil metros quadrados, com mais de 200 habitações, ocorrendo uma doação de 5% como área institucional, 10% como área verde na forma de lazer interno e 10% como área verde externo. Temos as nossas atividades proibidas, que estão constantes nos anexos 6, que são proibidas de instalar-se no município, independente do seu tamanho, elas estariam sendo impedidas de estarem instalando no município por serem altamente poluentes. Caracteriza-se como caracteriza conforme processo produtivo as atividades relacionadas na tabela
de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, da Receita Federal, onde são classificadas as atividades de manejo, sendo as seções A, que classificam as atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Na seção B, as indústrias extrativas. As atividades de transformações, cuja seção C trazem as indústrias de transformação em geral. Na seção D, as atividades de eletricidade e gás. Na seção E, as atividades de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. E na seção F, as atividades relacionadas à construção. Temos as atividades relacionadas de comércio, na seção G, cujos comércios incluem comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. As atividades relacionadas ao serviço. Na seção C, na seção H, ela classifica as atividades de transporte, armazenagem e correio. Na seção I, alojamento e alimentação. Na seção J, informação e comunicação. Seção K, atividades financeiras de seguro e serviços relacionados. Seção L, as atividades imobiliárias. Na seção M, as atividades profissionais, científicas e técnicas. Na seção N, as atividades administrativas e serviços complementares. Na seção O, administração pública, defesa e seguridade social. Na seção P, educação. Seção Q, saúde humana e serviços sociais. Artes, culturas, esporte e recreação. Seção S, outras atividades de serviço. Seção T, serviços domésticos. Na seção 1, organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. Também a lei estabelece os critérios de classificação das categorias de uso das atividades econômicas não residenciais, segundo os impactos ambientais, conforme o valor do fator de complexidade de fonte de poluição W, que é um fator obtido na Agência Ambiental CETESB. Está no anexo 7º e tem as suas características de utilização, sendo a especial local, cujas atividades sem valor do fator W, que não provoquem ruído, interferência no tráfego, incômodo na vizinhança ou outro tipo de transtorno ao ambiente e constituindo fator de comunidade para o local, com área máxima construída de 150 metros quadrados. As atividades diversificadas, cuja atividade sem valor do fator W, que não provoque ruído, interferência no tráfego, incômodo na vizinhança ou outro tipo de transtorno ao ambiente e compatível com as demais funções do local. C, sujeitas à restrição, atividades sem valor do fator W que possa provocar ruído, interferência no tráfego, incômodo na vizinhança ou outro tipo de transtorno ao ambiente. D, baixa complexidade, atividade com valor do fator W até 2. Média complexidade, atividade com valor do fator W de 2,5 a 3,5. Alta complexidade, atividade com valor do fator W de 4 até 5. A lei também, ela classifica as atividades econômicas relacionadas na tabela de classificação nacional de atividade econômica, CNAE, da Receita Federal, no anexo 8º, conforme os critérios de classificação das categorias de uso. Primeiro, o manejo. O manejo ele vai estar classificado como categoria diversificada, sujeito a restrição, baixa
complexidade, média complexidade, alta complexidade. As atividades de transformação também vão ser classificadas como especial local, diversificado, categoria sujeita a restrição, baixa complexidade, média complexidade e de alta complexidade. As atividades relacionadas ao comércio. Comércio de categoria especial local, diversificada, sujeito a restrição, de baixa complexidade, média complexidade e de alta complexidade. As atividades relacionadas ao serviço serão classificadas como serviço de categoria especial local, diversificada, sujeito a restrição, baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Categorias de uso dos equipamentos. Ela também estabelece as categorias de uso dos equipamentos urbanos e comunitários. Temos os equipamentos urbanos E1 e os equipamentos comunitários E2. Capítulo 4, da ocupação do solo. Define e apresenta as condições dos parâmetros urbanísticos de ocupação de uso do solo, onde temos o índice de aproveitamento, os recuos, taxa de ocupação, testada do lote, área do lote, gabarito de altura e taxa de permeabilidade. Título 3, das atividades do município. Capítulo 1. Obrigado. Capítulo 1, das condições complementares. Define que todo parcelamento do solo, salvo considerações previstas nessa lei, fica regulamentado pela Lei Complementar Municipal 119 e suas modificações. Define as condições, restrições ambientais para a implantação da atividade no município. Regulamenta a utilização de endereço apenas para correspondência, residência do sócio, atendimento do público, apresentação de produto e microempresa individual. Capítulo 2. Das condições de implantação. Estabelece os critérios de implantação para cada zoneamento demarcado na planta de zoneamento do município, as categorias de uso permitidas das atividades residenciais, não residenciais e equipamentos urbanos e comunitários, sendo esses apresentados em conjunto com os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo no anexo 10. Estabelece os critérios para extração de minerais não metálicos, exceto os proibidos nos locais demarcados no mapa minerário do município, em consonância com o zoneamento minerário do Rio Paraíba do Sul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Das áreas especiais, estabelece para as áreas especiais de desenvolvimento e áreas especiais aeroportuárias as condições de implantação das atividades residenciais, não residenciais e equipamentos urbanos e comunitários, sendo esses apresentados em conjunto com os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, conforme o anexo 10. Capítulo 4. Das vagas de estacionamento, carga, descarga, embarque e desembarque. Define para as atividades serem instaladas no município as condições e proporções das vagas de estacionamento de automóveis, motocicletas, bicicletas, carga e descarga e embarque e desembarque. Anexo 11º. Capítulo 5º, do relatório de impacto de vizinhança. Define os critérios e condições do relatório de impacto de vizinhança a ser executado pelo requerente, necessária implantação no município das atividades residenciais, não residenciais e equipamentos urbanos e comunitários. Título 6º, das disposições finais e transitórias, que define os critérios e condições das atividades e processos anteriores à data de publicação desta lei.
Nesta lei, nós temos vários anexos, sendo o anexo 1, onde temos a ordenação dos bairros e corredores comerciais e de serviço da zona urbana. No anexo 2, nós temos a ordenação dos núcleos habitacionais em zona urbana, expansão urbana, constituído como zona especial de interesse social. Anexo 3, a zona de desenvolvimento comercial e de serviço, ZDCS. No anexo 4º, áreas especiais de desenvolvimento. No anexo 5º, área especial aeroportuária. Anexo 6º, as atividades proibidas no município de Caçapava. Anexo 7º, classificação dos impactos ambientais, atividades e respectivos valores do fator de complexidade W. Observação: o valor do fator de complexidade de fonte de poluição W é obtido pela CETESB, pode ser localizado no link da secretaria, conforme aí apresentado. Anexo 8º, atividades econômicas permitidas segundo a categoria de uso, estrutura detalhada do CNAE 2.1, seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Anexo 9, nono, categoria dos equipamentos urbanos e comunitários. Anexo 10, condições de implantação. Anexo 11º, vagas de estacionamento, carga-descarga, embarque-desembarque. As plantas de zoneamento do município, no qual nós temos uma geral e depois ela dividida em vários quadrantes para uma melhor visualização. Temos também a planta do zoneamento minerário, no qual fica apresentado aos locais que serão permitidos e os locais que terão que ser feitas recuperações. E a apresentação, essa breve apresentação se encerra. Senhores, o projeto de lei, ele encontra-se desde agosto do ano passado nessa casa, no qual foi protocolado. A nossa lei, ela, para sua elaboração, como já disse, nós tivemos 5 consultas públicas. A equipe nossa da secretaria buscou o que foi de mais moderno e de atual para a elaboração desta lei. Isso no que diz a classificação das atividades quanto aos fatores de comodidade, fatores de tanto a poluição sonora, poluição por poluentes. Também tivemos que inserir algumas coisas que hoje é inconcebível a gente estar administrando uma cidade e autorizando algumas atividades, edificações, são a taxa de permeabilidade, os relatórios de impacto de vizinhança. Isso hoje não existe na nossa lei, está sendo inserido. Fomos buscar em municípios vizinhos que sabemos que funciona. Também, outro fator que hoje é de grande repercussão e que dá muito discussão, que é o zoneamento minerário. Nós estamos deixando uma coisa bem transparente para que qualquer empresário, qualquer cidadão que deseja estar desenvolvendo atividade no município, ele saiba onde e como possa ser feito. Também tivemos uma grande preocupação com o microempresário, no qual hoje nós temos um grande aumento na nossa secretaria de pedidos de MEI
E nós temos um problema enorme, porque, às vezes, a atividade que a pessoa quer desenvolver, na verdade, ele não desenvolve no local que ele está abrindo a empresa, ele só tem para correspondência, ele desenvolve a atividade no local, em outro local, e a maioria são prestadores de serviços, né? Nós temos desde pessoas que trabalham com usinagem, manutenção, temos também representantes comerciais, e hoje a nossa lei ela meio que trava e engessa. Com essa crise, nós temos a oportunidade, com essa lei, de estar melhorando e agilizando o licenciamento dessas atividades. Também tem um novo contexto que nós estamos colocando, que são as atividades de indústrias, que às vezes a indústria está na zona industrial, mas ela precisa de ter um ponto de apoio no município, dentro da área urbana, e a nossa lei ela também proíbe, porque o código que ela utiliza é o código de industrialização, porém, o que ela desenvolve não às vezes, só um tipo de um showroom ou um apoio às atividades industriais. Então, dentro dessa lei, nós estamos dando condições de que, se a empresa tiver justificando e provando que ela não vai ter atividade industrial no local, ela poderá receber a licença em determinado local. Então, essas atividades, elas vêm para dar e fomentar, né, a todo munícipe caçapavense uma condição melhor de estar conseguindo a sua licença, o seu licenciamento, a forma legal de estar trabalhando. Também, quanto aos empreendimentos, também estamos regulamentando em vários setores do município. Hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso zoneamento, ele divide a cidade de Caçapava em 49 setores. Então, o município está retalhado, 49 setores. Para nós da secretaria, que trabalhamos no dia a dia, que a nossa enxada, a nossa foice é a lei de zoneamento, fica complicado da gente estar trabalhando. Fizemos um agrupamento das regiões homogêneas do município de Caçapava. Cada centímetro, cada metro quadrado do município de Caçapava, ele vai estar ordenado de modo claro, para que qualquer cidadão venha ter ideia e saber o que ele pode estar construindo, desenvolvendo atividade no seu local. Então, hoje, praticamente, pela quinta vez, estaremos conversando, discutindo assuntos pertinentes à lei de uso e ocupação do solo. E é imprescindível a gente ter esse alinhamento entre o plano diretor e a lei de zoneamento. Nós não temos mais como ficar sem isso daí. Então, senhores, muito obrigado, e estou à disposição dos senhores para a gente estar conversando e dirimindo algumas ideias, algumas dúvidas aí. Rogério, só para complementar, eu gostaria de também frisar da estrutura dessa lei, que a estrutura dessa lei ela permite a informatização. É inconcebível você, para que precise saber se uma determinada atividade ela é possível ser instalada, tem que ir até a secretaria, preencher um formulário, para que a gente faça uma avaliação dentro desses 49 setores, nem sempre de uma forma muito clara, e para poder dar essa informação. Isso tem que ser feita via internet, na sua residência, de forma muito clara,
e bastante objetiva, sendo desde permitida ou, dependendo da atividade, por isso ela tem várias classificações, de compareça à secretaria, sim, para maiores esclarecimentos. Mas isso seriam para aquelas de já com fator W ou com alguma sujeita a restrição. Então, ela tem toda uma estrutura no qual a lei atual não permite. Isso vai, de forma bastante significativa, agilizar a abertura de empresa. Vai agilizar o funcionamento de uma determinada empresa de forma extremamente correta, clara e transparente. Ok? Muito obrigado. Nesse momento, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, servidores aí do planejamento que vem nos orientar. Boa noite, público presente. Rogério, na sua explicação, a gente vê que você está aumentando a área verde, né, no zoneamento. Mas isso também tem relação com a Lei 119, que também fala sobre a quantidade de áreas verdes que tem que ser deixada. Tem um projeto meu, nesse caso, tramitando nessa casa, onde eu estava colocando a nossa Lei 119 em concordância com o nosso Código Florestal hoje e com a nossa Lei Estadual Federal. Mas pelo que eu vi da Lei de Zoneamento e o meu projeto, eu vi que, mesmo eu aumentando de 10% para 15% a área verde, não está adequando ainda à nossa Lei de Zoneamento, que Sim. Hoje eu vou estar procurando, você na Secretaria de Planejamento, para que esse meu projeto também esteja em concordância com a Lei de Zoneamento. A nossa cidade pedia 10% só de área verde, eu estava aumentando para 15%, mas aí na nossa Lei de Zoneamento pede 15% de área verde, 20%. E nós temos um Código Florestal novo também, de 2006, que é a nossa lei, novo assim, já, né, nós não estamos também, a Lei 119 também não está em concordância com ele. Também não. A gente sabe que o plano diretor e a Lei 109, ela é importante e deve ser, sim, elaborada juntas, uma dependendo da outra. Mas eu entendo também que a Lei 119, que fala sobre o uso e ocupação do solo, também tem que ser alterada. Mas o que, mesmo fazendo todo o resumo aqui da resolução da CONANA, tudo, tentando colocar a nossa Lei 119 em concordância com o Código, a Lei Federal e a Estadual, não está em concordância com a nossa Lei de Zoneamento. Sim. Então, eu estarei procurando a Secretaria, o Alexandre, você, para que eu possa melhorar essa emenda que eu estou fazendo na Lei 119 e que fique em concordância com o nosso plano diretor, Lei de Zoneamento. Eu preciso fazer uma audiência pública quarta-feira. Vou explicar os motivos dessa mudança que eu estou fazendo na lei, que era para melhorar, para dar mais, aumentar nossas áreas verdes, tudo que não estava em concordância, mas eu vi agora que eu preciso melhorar a minha fazer um alinhamento, né? Em concordância com a Lei de Zoneamento e o plano diretor. Viu, vereador? Eu quero dar parabéns ao vereador Lúcio pela iniciativa de estar promovendo essa correção que tem que ser feita na Lei 119. E a Secretaria está à sua disposição para a gente estar discutindo e melhorando essa sua proposta da sua lei. Tá? Boa noite a todos. Rogério, eu gostaria de estar perguntando para você, no condomínio coletivo fechado, no D, se ele puder estar colocando aí, Alexandre, se você puder estar colocando no condomínio coletivo fechado, D,
Esse, vereador? Esse mesmo, condomínio residencial coletivo fechado, horizontal. Este aí não é necessário? Exato, é área de terreno menor ou até 200 habitações, né? Ou ele não há necessidade de área institucional e área verde. É porque os outros também estão até... É acima disso, vereadora. Então, nós fizemos uma classificação pelo tamanho da área e o número de habitações, para fazer um critério de doação e não doação. O porquê não doação? Até 200 unidades você tem um baixo número de pessoas e estaria eximindo essas áreas de estar feita a doação. E nem área interna? Nem área interna. Venda Acho que como pelo ou, menos tá? a área interna seria necessário, porque você colocar 200 famílias num local onde não vai se ter nada, então eu gostaria que repensasse. Na verdade, a gente faz isso realmente para separar e dar condições, né, de não estar onerando e dando condições do empresário estar implantando esses empreendimentos até 10 mil metros quadrados, que não é uma área muito grande, né? Na verdade, vereador, de todo o estudo que eu fiz... Mas a taxa de permeabilidade vai ter que ser obedecida. De taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, mas todo Taxa estudo de que eu fiz aproveitamento aproveitamento, ocupação e permeabilidade. Recuos também. Tudo. E de uma grande maioria, tudo acima de 30 mil. A grande maioria dos estudos que eu verifiquei das cidades, ela fala de 30 mil. Nós é que acabamos classificando de até 10 mil e 200 habitações, mas é muito difícil você conseguir colocar em até 10 mil mais que 200. Então, é mais para viabilizar mesmo. Tem aí o que tem que se fazer, uma correção, mas é correção de digitação, onde está quarto. Está sexto, é isso mesmo. Mas a gente... Precisa de fazer a correção de digitação. Mas não está na lei, isso só foi na apresentação nossa, tá? Lembrando, esse é apenas um resumo de toda a lei, né? Mas muito obrigado pelo lembrete. Boa noite a todos, né? Boa noite, Rogério. Uma pergunta, quando você falou de extrações, no caso areia, a pedreira também estava no meio ou não? Não, a pedreira ela está como atividade proibida no município de Caçapava. Ela está no quadro do anexo 6º, se eu não me engano. E no caso, na extração de areia, na área de zoneamento já está destinado ao local que é possível fazer isso? Sim, na planta. Porque, vereador, esse zoneamento, esse zoneamento minerário do Vale do Paraíba, ele é existente desde 1997. Ele foi amplamente discutido na época entre diversos segmentos da sociedade, onde chegou-se a esse consenso. Então, nós temos, desde Jacareí até Pindamonhangaba, se não me engano, Roseira, foram feitas as discussões, e as discussões dos locais onde haveria jazida para a exploração do minério no solo de cada município. A secretaria não inventou, né, nada, não. A secretaria ela foi em cima do que já tinha sido discutido e trouxemos para o âmbito municipal. Então, as duas leis estarão alinhadas, sem divergências uma da outra. Entendeu? Correto. Aqui tem alguma coisa referente a empacotamento de cimento ou derivados? Não. Não. Especificamente, não. Mas a produção de cimento continua proibida. A fábrica de cimento ela é proibida.
A fábrica é, e o empacotamento é também? O empacotamento, eu acredito que não. Mas o empacotamento, ele tem que ser bem... tem que ser empacotamento, não pode ser produção, né? Você tem que... A pessoa compra o cimento... compra a matéria-prima e empacota. Não é a matéria-prima, ele vai comprar o produto acabado. Ele vai comprar o produto acabado e vai empacotar. Ele só faz o empacotamento, ele não produz o produto aqui no município. Entendeu? Você compra um depósito de material de construção. Ele pode comprar uma caçamba de cimento e ter autorização para fazer o empacotamento em sacos de 25, 10 quilos. Agora, ele não pode, lá no local dele, estar abrindo uma fábrica de cimento. Com mistura, eu sei dessa questão existir algumas tentativas aqui no município de contornar a fabricação dizendo que são por misturas. Está só misturando. Misturou, está fabricando. Então, está bem claro na lei de que não poderá produzir cimento no município. Na realidade, essa mistura é produto químico, né? Aí eu acho que contamina também. Né? Além de produto químico, ele tem um processo de forno, né? Emissão de vários poluentes que hoje, até pelo que a gente tem, é altamente poluente. Então, a gente não tá abrindo esse leque, não. Tá? Se for no anexo 6º, vereador, o senhor vai ver que a atividade de produção de cimento, cal, ele é proibido no município. Tá? Tá ok. Hoje, os depósitos, eles já fazem isso, né? Você quer comprar 2 quilos, eles vão lá e empacotam. Então, isso pode ser feito, entendeu? Eu acho que tendo um compartimento adequado para fazer isso, a gente não vê problema. Exato, fracionamento, praticamente. Secretário, voltando à lei que eu estou propondo aqui, e que eu não vejo no zoneamento hoje, o grande fracionamento das áreas verdes que são doadas, senhor presidente. No caso, como a gente vê, às vezes são doadas em rotatórias, em vielas, e elas são consideradas como área verde também. E esse fracionamento, ele não traz o mesmo objetivo que deve ser de escoamento de água, de subtenção de água pelo solo. É um dos debates que eu gostaria também de propor para que no zoneamento, talvez, se a Lei 119 colocar isso, fazer com que isso funcione também na Lei 109, mais uma orientação que eu gostaria nesse sentido, se é possível isso. Quanto menos fracionar a área verde, melhor absorção de água nós vamos ter, melhor... Então, hoje, pela Lei 119, nós já temos alguns critérios para a exigência das áreas verdes dos empreendimentos. A área menor, não pode ser menor do que 500 metros e tem que estar dentro de um círculo de raio de 12 metros. E também, mas o que a gente... A resolução estadual, normalmente, ela recomenda que não seja fracionado. Mas, ao nosso ver, o que acontece? Quando o empreendimento ele é de médio para grande porte, esse fracionamento ele se faz até necessário, para que você consiga harmonizar as áreas verdes dentro do empreendimento. Entendeu? Para você dar condições de todo aquela área que está sendo impactada, ter a sua área verde. Então, às vezes a gente autoriza
esse fracionamento, mas dentro também de um critério, sem deixar grandes lesgas de terra, né? Porque isso realmente causa um grande incômodo depois para o morador e até mesmo para o poder público, para estar policiando, fazendo a sua manutenção dessas áreas. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém querendo mais fazer uso. Fica franqueada a palavra aos senhores representantes de órgãos públicos pelo prazo de 5 minutos. Existe algum representante? Não. Fica franqueada a palavra aos representantes da sociedade civil ou de entidades não governamentais pelo prazo de 5 minutos. Alguém representando a entidade? Ninguém. Fica, nesse momento, franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos. Vou estar chamando os inscritos. Senhor Orlando Batista Gomes. Isso. Por favor. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma reivindicação que já é antiga e até hoje eu não consegui. É de interesse de todos, interesse público, lógico, quanto à servidão que leva a ter acesso à Mata da Represa. Desde 2001, quando a Sabesp deixou de usar a água da represa, o fazendeiro, que é o último, antes de chegar na represa, fechou as nossas entradas que leva à Serra do Palmital, que a gente chama. E nós fazíamos um grande trabalho lá, quase que semanalmente, de pesquisa, de levantamentos. Inclusive, eu tenho um mapa de todas as nascentes que tem dentro daquela mata que é nossa, é pública, da prefeitura. Mata da Represa. São 25 nascentes só ali dentro. E desde 2001 que eu estou lidando para ver se a gente consegue reaver essa servidão e a gente não consegue. E eu até acho que já falei isso aqui em outras discussões de plano diretor, mas ainda não consegui. Então, eu acredito até que não seria interessante que as entradas lá, a porteira, ficasse realmente aberta para o público, porque vai existir muita invasão que é prejudicial também para nós. Mas eu acredito que a prefeitura e as ONGs e quem trabalha com o meio ambiente deveria ter um acesso com um cadeado na mão, com alguma coisa que pudesse fazer um trabalho. Durante esse período todo que eu estou falando, eu já presenciei várias pessoas, inclusive estudantes de fora, que queiram fazer um trabalho lá, não sei se ultimamente tem feito esse pedido, e ficou impedido porque não tem como adentrar essa área. Então, nós temos, por exemplo, nessa área aí, ao norte dela é a divisa com Monteiro Lobato. Ao leste é a Pousada dos Bandeirantes e a oeste, aliás. A leste é a Fazenda Texat e embaixo, que seria a zona sul da região, é essa tal fazenda que ultimamente eu nem sei quem é o dono, porque troca muito de dono, sabe? E, resumindo, nós não temos acesso a um assunto, a uma área pública que é nossa, interessante, gostaria de estar continuando a fazer trabalho lá, e outras pessoas também gostariam. Eu acho que nesse trabalho de hoje, falando sobre uso, ocupação do solo e aproveitamento, a gente poderia estar incluindo em alguma parte aí, ou tomar alguma atitude para que a gente possa reaver. Inclusive, nos mapas do município, que fala que tem as estradas, tem a estrada da represa. Deve ser oficial, com certeza. Então, se ela é oficial, ela vai até a represa. Sim. Aí permitiria, como antes era permitido, que adentrasse nessa fazenda até chegar na represa. É um pedido que eu faço para ver se a gente pode melhorar para nós todos um acesso a um lugar de grande importância para o município e para o desenvolvimento do meio ambiente, de conhecimento, etc. É só isso. Viu, senhor Orlando?
Eu acho que isso é importante mesmo. Até acho que a última vez que eu fui até a represa foi até com o senhor, não foi? Aquele pessoal da Fumbil, né? E aquele dia a gente teve que estar conversando com o capataz lá da fazenda para a gente estar chegando lá na área. E eu até gostaria que o senhor me procurasse lá na secretaria para a gente ver se a gente alinha e achar uma forma adequada de estar conversando com esses proprietários, de criar uma regra para a gente ter o acesso, porém sem também deixar aquilo lá, né, aberto e causando a entrada de pessoas que possam até danificar o que hoje existe lá. Tá bom? Então, eu estou à disposição para a gente estar conversando com aquele pessoal lá. Tá? Senhor Osmar Bortolo. Boa noite a todos. Tenho só umas palavrinhas para dizer. Hoje eu tinha 2 compromissos, para vocês dois, os outros. Tinha 2 compromissos importantes e o jogo do palestra. Mas vim aqui. Tenho 68 anos, sou de São Paulo. Não venho aqui por mim. A minha estação, minha viagem já foi longa e a estação está logo para chegar. Eu venho aqui para as futuras gerações, para que Caçapava seja melhor, porque eu acho que eu gosto mais de Caçapava do que muitos que aqui nasceram. E meu interesse é só esse. Meu interesse é que exista uma Caçapava melhor, com um bom nível de vida, e que não seja entregue aos construtores e pessoas que vêm aqui fazer loteamento, como aconteceu lá no Village. Eu gostaria que alguém me respondesse quem é que vai pagar para arrumar todas aquelas ruas. E outro dia eu fiz a pergunta, porque está tendo outro loteamento lá para trás, e ninguém vê isso. Agora, eu vou falar sobre o meu bairro 2 minutinhos. Gostaria que o seu nome me respondesse. O que levou, qual foi o intuito de tirar uma situação de área de 2, um índice de aproveitamento de 2 no meu bairro para 5. Aumentou só um pouquinho. Enquanto outras cidades estão tentando diminuir esse índice de aproveitamento. Qual é o objetivo de liberar todo o centro e o centro expandido para construções de prédio? Será que existe a infraestrutura necessária para tudo isso? Ou nós vamos ter que quebrar tudo e fazer tudo de novo? Porque alguém paga isso. A prefeitura não tem uma máquina de fazer dinheiro. Quem paga é a população. Os erros cometidos lá são pagos pela população. Eu fui no Village dar uma volta. Novamente pergunto, gostaria de saber qual foi o prefeito e qual foi o funcionário que está autorizando liberar loteamento lá. Porque vai se gastar muito, muito, muito dinheiro da população para arrumar aquelas ruas. Será que o responsável vai pôr dinheiro do bolso dele? Então, essas 2 perguntas. Qual foi o motivo de pegarem o Jardim Julieta, tirarem ali do Campo Grande, tirarem do Jataí, que ele foi sempre a mesma coisa, e transferir de índice de aproveitamento de 2 para 5? Porque se fosse 2,5, 2,30, mas não para 5. E liberar um local daquele para construção de prédios. Como estão liberando agora 2 prédios no quartel. Vocês imaginaram quanto nós vamos gastar para fazer um túnel para os carros passarem? Agora, para meu tempo, ele responde, depois eu faço outra pergunta. O senhor não quer terminar? Pode terminar, por favor. Responda essas 2.
Então, primeiro, quanto ao Village das Flores, eu queria saber onde que está sendo feito o outro loteamento. Já tem um zum que estão loteando mais para o fundo. Eu não tenho certeza, Então, desculpe. eu gostaria que o senhor trouxesse. Tá, agora e do Village? Primeiro, do Village, né, eu queria saber onde que está sendo feito esse zoneamento e da onde que é o zum. Não, do Village, eu estou falando para o senhor do Village e das ruas do Village. Tá, mas o outro loteamento... Não, o outro você esquece, só responde a pergunta do Village. Não, mas não é que eu esqueço, eu sou órgão fiscalizador, eu tenho obrigação de estar sabendo para fiscalizar. Ouvi dizer que vai ter outro loteamento mais adiante. No Village. Depois do Village, mais profundo. Então, senhor Osmar, quanto a isso, o Zuzuzu do senhor acho que está errado. Não tem loteamento ao lado do Village. Hoje não é permitido fazer parcelamento do solo nesse local. Tá. Então, o Zuzuzu do senhor está errado. Tá, então peço desculpa. Agora vamos a outra pergunta. Por que tiraram do índice 2 e jogaram para o índice 5, uma diferença de 150%? Eu desconheço que, primeiro, o Jardim Julieta, ele nunca esteve, desde 1999, ele nunca teve o mesmo zoneamento do Campo Grande e nem do Morada do Jataí. Houve uma alteração no final de 2012 e hoje o índice dele não é 2. Não, ele era 2. Vocês passaram para 5. Então, agora, todo e qualquer alteração, nós fizemos um modelo matemático no qual nós vimos que esse índice ele não prejudica essas áreas aí. Eles têm condições de estarem sendo implantados desde que tenha uma autorização das concessionárias e que os serviços públicos estejam à altura do empreendimento que vai ser empregado no local. Tem que ficar calmo. Então, o problema de mobilidade não foi estudado. A parte de mobilidade também vai ser exigido para cada tipo de empreendimento a ser empregado no local. Nós vamos ter o relatório de impacto de vizinhança, no qual, dentro desse documento, vai ter que ser apresentado o impacto com o trânsito local do empreendimento. No caso do Jardim Julieta, a Sabesp já nos deu uma declaração dizendo que a água que ela serve ali é suficiente só para aquilo ali. Então, se o empreendimento quiser se instalar no local, ele vai ter que suprir a necessidade do empreendimento. Ele vai ter que fabricar água, ele vai ter que buscar água de alguma maneira e que não cause problema ao bairro e no entorno dele. Então, só pode ser implantado o empreendimento desde que ele resolva o impacto que ele vai gerar no local. Não. Um exemplo, lá a Sabesp vai fazer toda uma rede de esgoto, não, a rede Sabesp de água. não. O empreendedor... Agora, vocês vão permitir... Deixa eu responder. O empreendedor, ele vai arcar com as despesas. E ele vai começar a construir antes de fazer as redes ou depois? Ele só vai poder ter os documentos e as licenças finais dele depois que ele tiver o empreendimento, essa infraestrutura instalada no local. Com certeza isso. Agora, não era mais fácil para a cidade crescer melhor, para daqui a 30 anos, pensar em 30 anos para frente? Aquilo que eu já lhe falei várias vezes, Nani. Em vez de entupir esse centro, depois da linha e o centro expandido de prédios, você fazer um plano que a cidade crescesse para lá, porque eu não acho justo pessoas que compraram terrenos e construíram casas, formaram um bairro, e de repente a casa do indivíduo ficar espremida entre dois prédios. Eu não acho justo.
Eu acho que se O construiu-se... senhor está fazendo a nova pergunta? Como é que é? A nova Qual pergunta. a nova pergunta, por favor? A nova pergunta... Senhores, só um senão a minutinho. gente Só para concluir, vai Sosmar, ficar... só para concluir por conta do tempo, o senhor formule a pergunta e o Nando já responde para encerrar. Mais duas perguntas, então. Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor prometeu que iria trazer um projeto igual ao do Lúcio, tentando barrar em alguns bairros as casas de 3 metros de diâmetro, porque tem lugares aí que nem a Sabesp mais consegue colocar água. Não, o projeto já é a própria lei, seus Não. A nossa lei, esse documento que o senhor está falando, é a própria lei que está nessa casa para ser votada. Não. Só que se essa lei não for aprovada, continuam construindo casas. Então é por isso que nós Certo. temos que aprovar a lei. Não. É por isso Não, que nós não temos que tem aprovar nada- a lei. não. Essa lei não é pontual, ela é para uma cidade toda. Entendeu? Ela não é para Jardim Julieta, ela não é para Esperança, ela não é para o Village. Ela é para a cidade de Caçapava. Mas o senhor poderia mandar um projeto Eu não posso fazer Então, lei. Senhores, vamos por conversar favor, senão a gente vai direitinho, fugir porque a do, gente está do fugindo da interesse altura, né? e do objetivo da reunião. Senhores vereadores, alguém tem mais alguma consideração? Nós não temos mais inscritos. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência.